Vamos lá, pessoal, mais uma aula de Biologia, professor Marquinhos com vocês, né? Vamos lá, lembrem de curtir aí o canal, curtir as aulas, tá? Se inscreva no canal, aula ao vivo. E hoje a gente vai falar do sistema respiratório, continuando a nossa fisiologia humana, que a gente começou na aula de ontem, certo? Então vamos falar do sistema respiratório. Pessoal, o vestibular gosta muito, né, de coisas atuais. Então, no início desse ano a gente teve uma coisa bem chata, né? Aquele incidente lá, em Santa Maria. Então é uma coisa que pode aparecer nos vestibulares, uma relação, né? Daquele acidente com o sistema respiratório, certo? Muita gente morreu asfixiada, né? Então é uma coisa que pode aparecer por aí nos vestibulares, tá certo? Então, vamos lá, a respiração pode ser interpretada como um processo de trocas gasosas entre o organismo e o meio ambiente. Ou como um conjunto, né? Aqui tem um de digitação, tá? Ou como um conjunto de reações químicas que faz parte do metabolismo energético. Essa é a respiração celular. Respiração celular é quebrar a glicose com a ajuda do oxigênio, a respiração aeróbica, ou sem o oxigênio, a respiração anaeróbica, que vocês aprendem como fermentação e tal. Isso vocês viram lá na bioquímica, né? Na parte de citologia, certo? Agora, a respiração que a gente vai estudar aqui é a respiração sistêmica, tá? Respiração orgânica, que são as trocas gasosas. É a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, tá certo? O oxigênio ele é utilizado para o metabolismo celular, o gás carbônico é um subproduto do metabolismo e vai ser jogado fora, tá bem? Então, ó, para a gente falar de respiração, a gente vai falar bem rapidinho aqui sobre os mecanismos de trocas gasosas nos diferentes grupos animais, tá? Nós temos a respiração cutânea. A respiração cutânea é aquela que acontece pela pele. Cutis. Cutis é a pele, né? Então, respiração cutânea acontece a entrada aí do ar, do oxigênio pela pele, né? Pela superfície corpórea, no caso de poríferos, né? Então, o oxigênio está dissolvido na água, lá nos poríferos, que são animais aquáticos, né? E aí, a própria pele, a própria cutis, né? O próprio revestimento, superfície corporal dos poríferos, das esponjas do mar, absorve, então, o oxigênio, tá? Acontece nos quinidários, mesma situação, são animais aquáticos, né? Nos proteomínticos e nos nematelmínticos, que são os vermes, né? Vermes de corpo achatado, os proteomínticos, e vermes de corpo cilíndrico, os nematelmínticos, nematódios, também conhecidos como asqueomínticos, tá? Bom, em outros grupos animais, nós temos uma pele vascularizada. Qual é a diferença? Aqui, cara, nesses grupos mais simples, o oxigênio entra pela pele e vai direto para os tecidos, né? Ou para as células, no caso de animais que não têm tecidos, né, formados, como é o caso dos poríferos, tá bem? Já no caso de anfíbios adultos, o ar, né, o oxigênio entra pela pele, mas a pele é vascularizada, então o oxigênio vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva o oxigênio para os outros tecidos, tá certo? No caso de anfíbios, a respiração não é exclusivamente cutânea, tá, gente? Ela é cutânea e pulmonar. Existe uma divisão ali, né, nesse trabalho, né, de respiração entre pulmões primitivos, não muito desenvolvidos de anfíbios, e a parte cutânea, tá certo? É por isso que a pele do anfíbio, do sapo, da rã, da perereca, né, ela é úmida. Todo local de troca gasosa ele tem que ser úmido, né? Por isso que o sapo tem aquela pele gostosinha de pegar, certo? Úmidazinha assim, tá bom? Respiração branquial. Brânquias são estruturas especializadas em tirar oxigênio dissolvido na água, tá? Então, anelídeos, claro, os aquáticos, moluscos, obviamente, os aquáticos, crustáceos aquáticos, equinodermos, que são todos, né, marinhos, peixes e as larvas de anfíbios, né, o girino, né, tem essa especialização para tirar oxigênio dissolvido na água, que são as brânquias. Então, uma respiração branquial, tá bem? Beleza. Respiração pulmonar. Né? Moluscos terrestres têm um pulmão primitivo, anfíbios adultos, lembra que eu falei que a respiração do anfíbio ela é mista, né? Parte cutânea e parte pulmonar, né? Répteis, aves e mamíferos têm respiração pulmonar, que é uma estrutura especializada em pegar, o ar entra nos pulmões, lá dentro tem os alvéolos pulmonares e o sangue passa por ali para pegar o oxigênio, a gente vai ver detalhes disso já já, tá bem? E nós temos uma respiração traqueal, que acontece em insetos, em quilópodos e em diplópodos. São grupos de artrópodes. Quilópodos são os piolhos de cobra. Tá? Perdão, quilópodos são as centopeias e as lacraias. E diplópodos são os piolhos de cobra.
certo? Você sabe o que é pelo de cobra? Parece uma minhoquinha, só que é um artrópode, né? Tem um exoesqueleto de quitina e tal, tá bom? O pessoal confunde bastante, né, popularmente, o que é centopeia com o que é de piolho de cobra. Já trata tudo a mesma coisa, tá bom? Qual é a diferença da respiração traqueal, né, para uma respiração cutânea? Bom, não são poros na pele exatamente. Eu tenho buraquinhos, tá? Traqueídeos, buraquinhos que trazem o ar até os tecidos. E essa respiração independe da corrente sanguínea. O oxigênio não vai para o sangue. Esses animais até podem ter uma circulação aberta, mas eles até podem ter uma circulação, né? Tem uma hemolinfa ali. Não é um sangue exatamente, tem a hemolinfa, né? Porém, esse oxigênio não vai para o sangue. Essa respiração aqui independe do sangue ou da hemolinfa. Tá bem? Então tá legal. Tendo isso em mente, sabendo essas diferenças aí básicas de respiração para cada grupo animal, a gente vai então focar um pouquinho na respiração humana. Tá bem? O sistema respiratório humano tem as vias aéreas superiores, nariz aqui, né, as fossas nasais, aí vem para a faringe, que é um órgão que a gente viu na aula passada, que ele é comum ao sistema digestório respiratório, lembra? Na faringe fica a epiglote para fazer a divisão ali, né? Aí tem aqui embaixo, a esôfago é digestório, né? Então tem a laringe, onde ficam as pregas vocais, a traqueia, né? Aí tem os dois brônquios, os brônquios vão desembocar em bronquíolos, e aí os pulmões. Tá certo? Beleza? Então tá legal. Vamos continuar aqui. Pessoal, seguinte. Narinas e fossas nasais. Tá? Entrada e saída de ar do organismo. Preferencialmente acontece pelas narinas. Pode entrar também pela boca. Mas qual é a vantagem de entrar pelas narinas? O ar ele é melhor aquecido, porque ele tem que ser aquecido para chegar no pulmão. Ele é melhor aquecido, ele vai ser melhor umedecido, né? E também pelas narinas o ar tem uma primeira filtração. Tá? Você tem, né, o aquecimento, a umidificação e a filtração do ar pelas vibriças nasais. Vibriças nasais são um nome mais bonitinho para os pelos do nariz. Ah, vou parar minhas vibriças nasais, né? Certo? E muco, revestindo o epitélio, né? Ali, ao redor do epitélio de revestimento que tenho nas fossas nasais, eu tenho um muco, uma melequinha. Então, esta melequinha, junto com os pelinhos, as vibriças nasais, esse muco com as vibriças nasais, seguram a sujeira mais grossa que está no ar. E aí forma a meleca, né? O tatu, o catoto, certo? Que é sujeira. Né? Então não pode fazer igual o técnico da Alemanha que comia catoto. Vocês viram o videozinho, né, na Copa 2010, tirando assim, né? Pode até fazer bolinha, jogando coleguinha, mas não pode comer, tá bom? Beleza. Então, você tem aqui, né, a entrada do ar pelas fossas nasais, aí tem os pelinhos e o muco que segura a primeira sujeira, faz a primeira filtração, tá bem? Aí esse ar vai chegar na faringe, certo? O ar chegou na faringe, que é a estrutura que é comum ao sistema digestório e respiratório. Lá na faringe eu tenho a epiglote, que é uma cartilagem elástica, lembra que a gente viu na aula de ontem, né? E quando você está respirando, ela está aqui para cima. Quando você vai engolir alguma coisa, a epiglote desce e fecha a parte respiratória, fecha a laringe, que está ali embaixo dela, certo? Aí tu engole, beleza? Aí lembra da aula de ontem, não dá para comer, engolir e respirar ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. Cara, a laringe está abaixo da faringe. A laringe está abaixo da faringe. Na laringe, ela é um tubo de cartilagem hialina. Agora, a epiglote é cartilagem elástica. Mas a laringe é cartilagem hialina, um outro tipo de cartilagem. Tá? Ela é um tubinho de cartilagem hialina. E ali ficam as pregas vocais. Que vão fazer o quê? Vão produzir, vão amplificar o som, né, que a gente emite para vocalização, para falar. Tá certo? Beleza? Muito bem. Aqui eu tenho, então, né, a epiglote, que ó, aqui atrás vai estar o esôfago, que seria a parte digestória. Isso aqui é a laringe, que é a parte respiratória. Aqui são as pregas vocais. A epiglote, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai descer e vai fechar. Quando você vai engolir, deglutir, ela desce aqui e fecha a parte respiratória. Aí lembra que eu falei que não dá para comer, né, engolir e respirar ao mesmo tempo. Você tenta fazer isso, que é quando tá engolindo alguém te faz rir, geralmente, né, porque para rir tu tem que respirar. Aí vai entrar alimento
né, sólido ou líquido aqui, e o teu corpo vai criar um contrafluxo de ar para expulsar isso. Isso não pode chegar no pulmão, cara. Isso não pode dar uma infecção. Então, já aconteceu com todo mundo, né? Coca-Cola pelo nariz, baguinho de arroz pelo nariz, né? Já aconteceu. Então tá. Beleza. Aqui embaixo, eu tenho a faringe, que é o que é comum ao digestório e respiratório, e aqui embaixo eu tenho a laringe, certo? Que daí já é só parte respiratória, né? E abaixo da laringe eu tenho a traqueia, né? Que é formada por anéis de cartilagem. Então vamos falar um pouquinho agora da traqueia. Traqueia é formada por anéis de cartilagem hialina. Cartilagem hialina, gente, forma a laringe, forma os anéis da traqueia, e ela também é aquela cartilagem que reveste a ponta de ossos na articulação. Tá? Sabe aquela cartilagem que tem na ponta do ossinho da galinha? É, a cartilagem hialina. A nossa é parecida com aquela. Se tu roesse um ossinho, um fêmur humano, ia ser uma cartilagem parecida com aquela, tá? Presença de epitélio ciliado. Então, dentro das anéis da traqueia, revestindo internamente os anéis da traqueia, eu tenho um tecido epitelial de revestimento do tipo, se vocês lembram da aula de histologia, do tipo pseudo-estratificado. Lembra aquele que parece que tem duas camadas, mas tem uma só? Pseudo-estratificado? E ele tem cílios. Né? Então, eu tenho ali um epitélio ciliado com glândulas caliciformes. Tá? Célula caliciforme é o nome que a gente dá para a célula das glândulas, que produzem secreção. Tá? Então, ela leva esse nome porque ela tem o formato de um cálice. Certo? Por isso, célula caliciforme. É uma célula glandular. Essa célula glandular que está no epitélio pseudo-estratificado ciliado da traqueia produz um muco. Né? Então, esse muco segura a segunda sujeira. Certo? As impurezas se aderem, as que conseguiram passar aqui pela filtração do nariz, né? Elas se aderem ao muco e os cílios removem esse muco com as impurezas, catarro, tá? Em direção à faringe. Certo? E aí, você espere, joga fora. Tá bom? Beleza. Então, aqui está a traqueia. Certo? Galera, a gente falou em outro momento, só para antes de falar, aqui, né, a laringe, a traqueia e os brônquios. Aqui vai ter um pulmão aqui e outro pulmão aqui, beleza? E aqui, ó, é uma foto de microscópio de um epitélio pseudoestratificado ciliado da traqueia. Aqui são os cílios. Lembra? Cílios são estruturas celulares. Isso aqui não é cílio, lembra? O nome disso aqui é pestana, né? Isso aqui é um cabelo, certo? Então, os cílios são estruturas na membrana plasmática, né, da célula. Tá bem? Muito bem. Olha só, gente. Lembra que quando uma pessoa se afoga, se esse pedaço de alimento que passou ali, lembra que era para ir para o esôfago, foi para a laringe, certo? Ele travou a laringe, se for um pedaço muito grande, pode impedir a passagem do ar, o cara fica afogado, né? Aí o que tu tem que fazer é aquela famosa manobra de Heimlich, né? Que é apertar o diafragma do cara, certo? Uma coisa que a gente faz é bater nas costas do cara, não adianta nada, cara, tá? Não adianta nada, não adianta o teu coleguinha estar afogado, tu ficar espancando ele, não vai ajudar. Tem gente, levanta o braço, né? Não adianta, certo? Agora, se a manobra de Heimlich não adiantou, tu vai pedir ajuda profissional, né? O que acontece é que a gente, mas o cara vai morrer asfixiado. Não é assim também, cara. O teu corpo desmaia, baixa o metabolismo e tal, e o cara tem um tempo ali de sobrevida, tá? Claro que quanto antes tu puder, né, socorrer ele, melhor. Mas, quando um cara, né, tem uma obstrução muito intensa na laringe aqui, e não tem jeito, cara, o que os profissionais lá, né, os paramédicos, os bombeiros vão fazer? Uma traqueostomia. Que se tá aqui em cima obstruído, eles abrem um espacinho aqui entre os anéis de cartilagem e botam um caninho aqui pro ar entrar por aqui. Pessoal, a traqueostomia emergencial é uma coisa. O cara faz isso para a pessoa voltar a respirar, aí vai para o hospital, né? Tira a obstrução aqui e aqui faz um pontinho e tal, isso aqui regenera tranquilo. Agora, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma foto de uma traqueostomia permanente. São pessoas que têm assim, câncer de garganta, câncer, né, na laringe e tal, e isso então, né, pode levar o cara a ter uma traqueostomia constante para respirar por aqui, né, porque tem uma dificuldade para passar o ar por ali, e aí para falar, né, como a fala depende de um fluxo de ar que passa pelas pregas vocais, é amplificado e gera o som, né, como o ar sairia por aqui para falar, ele tem que botar o dedinho aqui para falar, tá? Tem que fechar aquela traqueia aqui, a traqueostomia aqui, tá bom? Muito bem. Brônquios e bronquíolos. Os brônquios são duas ramificações da porção final da traqueia que penetram nos pulmões. Os brônquios, né, eu tenho aqui a traqueia, e aí ela vai se dividir em dois brônquios, um para cada pulmão, tá certo?
Muito bem. Os bronquíolos são ramificações dos brônquios e terminam nos alvéolos pulmonares. Então, cada brônquio vai se ramificar depois em muitos bronquíolos. Tá? Aí, gente, olha só. Aqui eu tenho, né, os dois pulmões, o esquerdo e o direito. O pulmão esquerdo, ele é ligeiramente menor do que o direito. Ele é um pouquinho menor. Por quê? A gente tem aquela mania de dizer que o coração está no lado esquerdo do peito. Ele não está no lado esquerdo do peito, ele está bem no meio, mas ele tem uma ponta para a esquerda. Então essa ponta para a esquerda ocupa um espacinho. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então o pulmão esquerdo é um pouquinho menor, o pulmão direito é um pouquinho maior. Tá? Tanto que a gente divide ele em partes, que a gente chama de lobos. Certo? Lobos. O pulmão esquerdo vai ser dividido em 2 lobos. O pulmão direito vai ser dividido em 3 lobos. Tá? Então o pulmão direito é um pouquinho maior, o esquerdo é um pouquinho menor. Tá? Então eu tenho a traqueia, os brônquios, e cada brônquio vai se ramificar em muitos bronquíolos. O ar vai entrar lá em cima, passou, né, pelas fossas nasais, entrou pelo nariz direitinho e tal, chegou na faringe, passou para a laringe, passou para a traqueia, vai para os brônquios e chega nos alvéolos pulmonares que estão nas pontas dos bronquíolos. Tá certo? Beleza? Muito bem. Ó, os alvéolos pulmonares são saquinhos de ar feitos de tecido epitelial de revestimento, tá? Que estão na ponta dos bronquíolos. São bolsas de ar ricamente vascularizadas, passa muito vaso sanguíneo ao redor dos alvéolos, certo? São capilares sanguíneos. É o local onde ocorre a hematose. O que é a hematose? A transformação do sangue venoso, rico em gás carbônico, em arterial, rico em oxigênio. Cara, é nos alvéolos que o sangue passa e deixa o gás carbônico e pega o oxigênio. Então ele era venoso e vira arterial. Tá bem? Muito bem. Olha só. Capilar sanguíneo, ele é assim conhecido porque ele é muito fininho. Então tu tem capilares sanguíneos ao redor dos alvéolos. Está mostrando aqui na figura. Ele é conhecido como capilar porque lembra cabelo, né? Então um vaso sanguíneo muito fininho. Mas o capilar sanguíneo não é só isso, cara. Ele não é só importante porque ele é fininho e está aqui ao redor do alvéolo. Em qualquer local, o capilar sanguíneo é o que faz a transição entre sangue venoso e arterial. Tá? Veio uma veia, chegou num capilar, aí ali teve a troca gasosa. Deixou gás carbônico, pegou oxigênio. Aí virou sangue arterial. Vai para uma artéria agora. A gente vai ver depois os detalhes, que na verdade tem as vênulas e as arteríolas, mas deixa isso para depois. Tá? Então assim, ó, veia, capilar, artéria. Fechou? Então, ó, os capilares sanguíneos estão ao redor dos alvéolos e aqui ocorre a hematose, né? A troca gasosa, certo? Muito bem. Pessoal, aqui tem um esqueminha de hematose, pra vocês darem uma olhadinha em casa depois e tal, tá? E aí é o seguinte, ó, mecânica respiratória. A entrada e a saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica, onde a gente está, né, na atmosfera, e a pressão intrapulmonar, a qual é criada por ação dos músculos respiratórios. Os intercostais, que são esses músculos entre as costelas, e o diafragma, que é esse músculo que está aqui abaixo do osso externo. Esse osso aqui, que prende as costelas, chama-se externo, com S. E não é externo com X fora, é externo com S. Tá bom? O ar se movimenta sempre do local de maior pressão para o de menor. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, certo? Eu pego uma garrafinha cheia de ar, aí eu aperto ela. Se eu estou apertando ela, eu não estou aumentando a pressão dentro dela, certo? Então aumentei a pressão. Logo a pressão dentro da garrafa vai ficar maior do que fora. Então o ar sai. Entenderam? O ar se desloca do local de maior pressão para o de menor. Fechado? Beleza. Então olha só, gente. Na inspiração, entrada do ar, eu tenho o seguinte, tá? O diafragma, ele é um músculozinho que ele é assim, ó. Ele é meio que um arco assim. Assim ele está relaxado. Quando você contrai, você joga ele para baixo. Ele fica mais ou menos retinho assim. Entenderam? Aqui está ele relaxado. Quando você contrai ele, ele faz isso, ó. Você contraiu ele. Tá certo? Beleza? Então tá. Olha só. Na inspiração, eu vou contrair o diafragma. Ele desce. Certo? Quando ele desce, eu abro espaço no pulmão para baixo. O meu pulmão vai ficar com volume maior aqui para baixo. Porque ele estava aqui assim, relaxado, comprimido, jogando o pulmão para cima.
Quando eu contraí ele desceu, eu abri espaço no pulmão lá embaixo, certo? Eu abri volume, né? Eu abri área para o pulmão lá para baixo, certo? Quando eu faço o movimento de contração dos intercostais, que são os músculos entre as costelas, a contração dos intercostais traciona as costelas para frente. Então, quando eu faço, olha aqui, a contração do intercostal, olha o que acontece, ó. As minhas costelas foram para frente. Perceberam? Então, na inspiração, eu faço a contração do diafragma, ele desce, e a contração dos intercostais. As costelas são tracionadas para frente, certo? Então, quer dizer, eu abri espaço para o pulmão na frente e abri espaço embaixo, certo? Então, eu aumentei a área, o volume pulmonar. Galera, se eu aumentei o volume do pulmão, a pressão dentro dele tende a ficar maior ou menor? Menor? Fica uma área maior, um volume maior, a pressão tende a ser menor, não tem? Olha só. O ar se desloca do local de maior pressão para o de menor. Quando eu faço isso, inspiração, abrir volume pulmonar, a pressão aqui fora é maior do que aqui dentro. O ar entra em inspiração. Perceberam? Tudo acontece por diferença de pressão. Tá? Física. O ar se desloca do local de maior para o de menor pressão. Beleza, então, inspirei, né? Diafragma para baixo, costelas para frente, né? Os intercostais jogaram as costelas para frente, abriu o espaço no pulmão, o ar entra, né? A pressão aqui ficou maior que aqui dentro, o ar entra. Agora para a expiração. Eu relaxo os intercostais, eles trazem as costelas para trás de novo. Eu relaxo o diafragma, ele sobe. Eu vou diminuir a área, o volume do pulmão. A pressão aqui dentro agora vai aumentar. Vai ficar maior do que aqui fora. Aí o ar tende então a sair. Ele se desloca do local de maior pressão para o de menor. Fechou? Então é assim a nossa mecânica respiratória. Depende de dois músculos, né? Na verdade, dois grupos musculares. O diafragma, que é um músculozinho exclusivo de mamíferos, só mamíferos têm. Tá? E os músculos intercostais que estão entre as costelas. Bom? Seguinte. Tá aqui um esqueminha, né? Ó, o diafragma relaxado na expiração e ele contraído na inspiração. Beleza? Aqui uma visãozinha lateral. Tá? Bom. Pessoal, olha só. A gente fala muito, né, do transporte de gases, e a gente fala muito da hemácia, que é um glóbulo vermelho, a gente aprendeu na histologia, e a hemácia é cheia de uma proteína chamada hemoglobina para transportar o oxigênio. A hemoglobina se liga, aliás, o oxigênio se liga à hemoglobina. Galera, olha só, presta atenção nesse dado. Oxigênio, o transporte dele, 97% do oxigênio, ele é transportado ligado à hemoglobina. Quando tu tem a ligação de oxigênio, O2, com a hemoglobina, tu chama ela de oxihemoglobina. Agora, 3%, uma parte ínfima, mas tem uma partezinha que está diluído no plasma. Não está ligado na hemoglobina, nas hemácias, está diluído no plasma. Só que a maior parte, a imensa maioria do oxigênio é transportado pela hemácia lá, através da hemoglobina mesmo. Agora, o gás carbônico. Quando a gente fala assim, a hemácia transporta gases. Pô, beleza, cara, mas ela é muito importante para o transporte do oxigênio. Do gás carbônico, nem tanto. Olha o dado aqui, ó. Gás carbônico, 25% está ligado à hemoglobina dentro das hemácias. E aí, quando tem oxigênio ligado à hemoglobina, a gente chama ela de carbohemoglobina. Agora, 5% está dissolvido no plasma na forma de CO2 mesmo, e 70% está no plasma, só que na forma de bicarbonato. Um gás carbônico ligado ali, né, a um composto que fica diluído no plasma. Bicarbonato. Tá bem? Então, quer dizer, a hemácia é importante mesmo para o transporte do oxigênio. O gás carbônico é basicamente o plasma que transporta. Fechou? Beleza. Para terminar aqui, vamos falar do monóxido de carbono. É um gás liberado durante a combustão de combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis e queimadas, e apresenta afinidade com a hemoglobina 210 vezes maior que o oxigênio. Pessoal, esse transporte de oxigênio pela hemoglobina se dá pela instabilidade química, apesar de eles terem uma atração, uma instabilidade grande. Então, a hemoglobina pode se ligar e desligar do oxigênio muito facilmente. Certo? O oxigênio é o O2. Tá? E o gás carbônico é o CO2. O monóxido de carbono é o CO, cara. O CO, ele tem uma afinidade química tão grande com a hemoglobina que quando ele se liga, é 210 vezes mais, né, maior a afinidade, a estabilidade química, 210 vezes maior do que o oxigênio. Em média isso, né? Eu já vi dados que é 216, uma diferença pequena aqui, tá? Faz com que a carboxiemoglobina,
né, fique um composto muito estável, aí tá ligado, essa hemoglobina fica ligada, né, a um monte de monóxido de carbono, CO, e aí ela não liga mais ao oxigênio, porque ela já está ligada ao CO. O que acontece? Quanto mais CO tu tem entrando no teu organismo, mais hemácia tu tem comprometida, e aí tu pode morrer por asfixia. Né? Aqueles casos que a gente vê, assim, aqui não é muito comum, mas eu tenho uma tia que mora no Canadá, ela contou que uns vizinhos assim, próximos dela, né, eles entraram no carro, tava frio, né, não sei o que eles foram fazer no carro, mas eles entraram no carro, tava frio, né, e aí o sistema de calefação em casa tava estragado, eles ligaram o ar-condicionado do carro e ficaram lá dentro, só que eles esqueceram e a garagem era fechada. Né? Aí começou a liberar monóxido de carbono aqui, e o que acontece? O cara vai ficando sonolento, cara, o cara desmaia, e aí se continuar naquela exposição de monóxido de carbono, né, pode falecer por asfixia. Tá bem? Pessoal, obrigado pela presença, um bom restinho de semana para vocês, até mais.